muita alegria estar mais uma noite aqui, juntamente com os meus irmãos, com essa igreja abençoada, que quando começa a orar, que quando começa a clamar ao Senhor, atrai a presença do Espírito Santo. Nós sentimos a glória de Deus, mas isso é fruto da dedicação, da entrega dos irmãos, e o Senhor se faz presente. Aleluia. A igreja pode se colocar de pé, os irmãos que puderem. Abra sua Bíblia em Mateus 23, do verso 1 até o verso 5. O tema que nós estamos trabalhando nessa noite é: Deus conosco revela a presença que expõe e chama. A igreja pode repetir comigo? Deus conosco revela a presença que expõe e chama. Não estava no telão, mas amém, glória a Deus. Vamos ao versículo que diz, Mateus 23, verso 1, diz assim: Então Jesus falou às multidões e aos seus discípulos. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Portanto, façam e obedeçam tudo o que eles disserem a vocês, mas não os imitem em suas obras, porque dizem e não fazem. Atam fardos pesados, difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos outros, mas eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Praticam todas as suas obras a fim de serem vistos pelos outros, pois alargam os seus filactérios e alongam as franjas das suas capas. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, fecha seus olhos, vamos pedir iluminação do Espírito Santo para essa palavra. Senhor, diante de Ti, meu Pai, com toda a humildade, Senhor, juntamente com os meus irmãos, nós nos colocamos e pedimos a iluminação dessa palavra, que o Senhor, meu Deus, possa trazer, ó Deus, que o Senhor possa trazer renovo, alegria, fortalecimento, graça, Pai querido, e conhecimento para teu louvor, Jesus. Amém. A igreja pode se assentar. A palavra de Deus, irmãos, é alimento, e todas as vezes que nós nos alimentamos dessa palavra, nós saímos mais fortes daqui. Mas é necessário que o nosso coração esteja aberto para a palavra de Deus. Amém? Aleluia. Eu quero fazer uma breve introdução. Estamos dando continuidade na Semana Santa, a Páscoa, festa instituída por Deus para Israel, na época do Êxodo, para celebrar a noite em que o Senhor Jeová poupou todos os recém-nascidos primogênitos dos israelitas. A palavra hebraica Páscoa significa saltar ou passar por cima, com um sentido de misericórdia, que o Senhor pulou ou saltou por cima e, desse modo, poupou as casas israelitas que tinham a marca do sangue nos batentes das portas, quando feriu os egípcios. No domingo passado, recentemente aqui, o pastor Tiago falou dessa festa nos dias de Jesus, com o tema, Deus conosco manifesta o Rei presente. Iniciando com o domingo de Ramos, em que cumpriu-se a profecia de Zacarias 9, verso 9. Cristo entra na cidade montado em um jumentinho, mostrando a sua humildade e paz. Cristo vem para trazer vida e paz. Cristo não veio para resolver problemas financeiros e desacertos políticos, mas o principal e o mais importante,
Cristo veio para nos dar vida e salvação. Hoje, neste culto, falaremos sobre o terceiro e o quarto dia da Páscoa, onde a presença de Deus revela o coração do homem, chama o arrependimento e prepara o caminho para a cruz. Aleluia, glória a Deus. O tempo não para, né? O tempo voa. Bebi água aqui, agora falhou a garganta. Irmãos, é importante que você fique com a sua Bíblia aberta, principalmente nesses versículos de Mateus, versículo 23, do 1 ao 5. Eu vou refazendo novamente aqui, relembrando os irmãos. O verso 1 diz assim: então Jesus falou às multidões e aos seus discípulos. Jesus, ele se dirigiu à multidão e aos seus discípulos. O Senhor Jesus, ele é relacional. O que quer dizer isso, irmão? Ele queria ter relacionamento, ele queria conversar, instruir, direcionar as pessoas, principalmente em tomadas de decisões. O Senhor é mestre nisso, e o Senhor fala aqui com as multidões e com os discípulos, porque se tratava de vida eterna. Então, aqui a palavra diz que o Senhor falava com as multidões, com os seus discípulos, e aquele que conhece o que está no interior do coração do homem, ele revela e expõe. Cristo, melhor do que ninguém, sabe aquilo que está no nosso coração. Muitas das vezes, diante de homens, nós olhamos e falamos: nossa, mas olha que boa apresentação. Mas quem conhece por dentro é o Senhor. O Senhor é quem sabe o que tem dentro desse coração. O Senhor é quem sabe se a apresentação é só uma capa ou se ela é verdadeira. E o Senhor e a tua palavra revelada, ela expõe, ela chama essas coisas para fora. Aleluia. Aqui não é diferente. Cristo está falando com as multidões e com seus discípulos, e Cristo sabia, dentro dos fariseus e dos escribas, o que estava dentro do coração deles. A palavra diz em João, capítulo 2, verso 23, a palavra diz assim: estando Jesus em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos creram no seu nome, quando viram os sinais que ele fazia. Mas o próprio Jesus não confiava neles, porque conhecia todos, e não precisava que alguém lhe desse testemunho a respeito das pessoas, porque ele mesmo sabia o que era a natureza dos homens. Cristo sabia, irmãos. Nessa mesma passagem aqui de Mateus, João também tem essa revelação e essa inspiração. E aqui ele diz que muitos creram no nome de Jesus. Mas o Senhor, se tratando dos fariseus e dos escribas, ele sabia o que estava dentro do coração daqueles homens. O Senhor sabe o que está dentro do seu coração. O Senhor sabe o que passa na sua vida. Amém? Não há para onde nós nos escondermos do Senhor. Voltando aqui em Mateus 23, o verso 2, a palavra de Deus diz assim: na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Olha só, Moisés, no Velho Testamento, ele recebeu do Senhor a revelação e a inspiração. E com isso, nós temos a Torá, nós temos o Pentateuco, né, que são o quê? Os 5 primeiros livros da palavra de Deus do Velho Testamento. Então, Moisés recebe a revelação e, inspirado, ele coloca todas as coisas, vírgula por vírgula, tudo aquilo que o Senhor queria que fosse colocado, ele coloca. Ele recebe a revelação e põe a inspiração. Perdão,
Ele recebe a revelação e coloca a inspiração. Amém? E dentro disso, irmão, Cristo aqui, nesse momento histórico e cultural da palavra de Deus aqui, em Mateus, Cristo é o ápice da revelação de Deus. Por que isso, irmão? Porque Cristo é o Filho de Deus, em corpo e alma, falando para os homens, falando aos discípulos. Então ele é a revelação, ele é o auge da revelação, para que você entenda, é o auge da revelação para os homens. E aqui os fariseus, aqui esses homens que estavam assentados na cadeira de Moisés. Então, esses homens aqui, uma coisa que é importante mencionar, que Cristo nunca veio para desrespeitar as leis, mas sim para obedecê-las. E Cristo não desrespeita o conhecimento dos escribas e dos fariseus. Por quê? A responsabilidade da palavra estava sobre eles. Por isso a palavra diz que eles estavam assentados na cadeira de Moisés. Esse assentar a cadeira de Moisés é como se fosse um local ali onde a maior autoridade ali entre os homens se assentava e trazia a instrução e o ensinamento para o povo de Deus. Mas quem eram os fariseus? Os fariseus eram os mais populares entre o povo, viviam ensinando a lei, interpretando os mandamentos, criando regras para o dia a dia. O problema é que colocaram tantas tradições humanas acima da lei de Deus, que ficaram rígidos e orgulhosos. Jesus confronta a hipocrisia deles. Os escribas não eram um grupo religioso, mas uma função. Eram especialistas em copiar, estudar e interpretar a lei. Sabiam um texto de ponta a ponta. Muitos escribas eram fariseus. Talvez na sua Bíblia, em algum momento aí quando se diz sobre os escribas, pode estar os mestres da lei, que eram professores da lei de Moisés. Eles ensinavam o povo, julgavam questões religiosas, orientavam decisões. Um mestre da lei podia ser também um fariseu ou um escriba. Agora, para que você tenha entendimento, olha o que o verso 3 diz, Mateus 23, verso 3, a palavra de Deus diz assim, olha, portanto, Cristo diz para a multidão e para os discípulos, portanto, façam e observem tudo o que eles disserem a vocês, não os imitem em suas obras, porque dizem e não fazem. A palavra aqui, ela tem um peso sobre vigiar, observar, estar atento. Façam tudo o que eles disserem a vocês, concernente à palavra de Deus. Portanto, quando se tratava das obras deles, quando se tratava daquilo que eles se apresentavam, então eles eram hipócritas. Então aí Cristo diz, não. Percebe que aqui os fariseus e os escribas tinham essa responsabilidade da palavra, mas quando se tratava nas obras deles, eles eram reprovados. Essas coisas, irmãos, nós hoje, nos dias de hoje, precisamos nos atentar, porque estamos andando com a palavra de Deus, somos discípulos, aqueles que estão seguindo os caminhos de Cristo, e aí fora somos vistos como sal e luz, e o seu vizinho, o meu vizinho, nos observa, as nossas obras, as nossas atitudes, e nós não podemos ser como os fariseus e os escribas. O próprio Cristo diz que eles, a palavra aqui, porque dizem e não fazem. Devemos fazer tudo que a palavra de Deus diz e dar testemunho.
O verso 4 diz assim: olha, atam fardos pesados, difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos outros, mas eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. É como se um dono de um camelo ou de um jumento, ele fica criando carga e colocando sobre esses bichinhos, e ali ele coloca aquela carga desajeitada, e ele põe o bichinho para andar, e ele não faz nada para tentar aliviar essa carga. Os fariseus criavam leis, criavam normas, tradições humanas sobre a lei de Moisés, tornando cada vez mais difícil, ou seja, impossível de se cumprir tudo aquilo. E eles tinham essa postura sobre as situações cerimoniais, sobre os pecados, sobre todas essas situações espirituais. Eles colocavam um peso sobre o povo judeu. No contraponto de tudo isso, a palavra de Deus diz, em Mateus 11, do verso 28 até o 30, olha qual que é a apresentação de Jesus. Ele diz assim: venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. A apresentação de Cristo é totalmente diferente. Percebe as obras de Cristo? Enquanto os fariseus, a quem tinha no momento ali a responsabilidade da palavra, coloca fardos pesados, Cristo não. Cristo coloca uma apresentação: vem, seja como eu, manso e humilde de coração, seja como eu, venham. Essas são as obras que o Senhor Jesus, que é a revelação, é o mais alto revelação de Deus na terra, é o Filho dele encarnado. E o que os fariseus fazem? Rejeitam Cristo, rejeitam seus ensinamentos. O verso 5 diz assim: praticam todas as suas obras, a fim de serem vistos pelos outros, pois alargam seus filactérios e alongam as franjas das suas capas. Eles queriam se aparecer tanto, que quando jejuavam, ficavam então nas praças, mostrando que estavam jejuando. Aqui, esse verso 5, esses filactérios são caixinhas de couro, que dentro delas tinha os pergaminhos, então ficava na sua testa e no seu braço, perto do seu coração. Mas eles colocavam de uma maneira excessiva, sem necessidade. Para quê? Chamar a atenção, para mostrar para os outros que eles eram mais santos do que os outros, mas por dentro, só Deus sabe como estava. Nós não podemos estar nessa condição. O Senhor nos chama a ter uma vida de santidade. A nossa apresentação externa, ela, muitas das vezes, ela é simples, ela é humilde, mas por dentro tem um servo de Deus. Por dentro tem que ter um homem cheio do Espírito Santo, uma mulher cheia do Espírito Santo. Aleluia! Avançando um pouco, em Mateus 23, o verso 13, a palavra de Deus diz assim: ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês fecham o reino dos céus diante das pessoas, pois vocês mesmo não entram, nem deixam entrar os que estão entrando. Aqui, irmãos, João Batista,
quando ele inicia o seu ministério, a fala de João Batista era: arrependei-vos. João Batista tinha essa apresentação, mas o que os fariseus e os escribas tinham era que essa porta que João Batista abriu, do arrependimento, os escribas e os fariseus queriam fechar. Então, eles não entravam no reino dos céus. Por quê? Porque Cristo é a revelação do Filho de Deus na terra em carne e espírito, e eles rejeitam automaticamente. Então eles fecham a porta para eles, e fechava para os outros também. Olha como isso é muito sério, a responsabilidade que temos hoje, porque nós sabemos que nós precisamos todos os dias nos arrepender para estarmos cada vez mais perto do Senhor. E assim, nós temos então que direcionar pessoas. Não podemos fechar a porta para as pessoas, mas temos que ser um testemunho vivo, aonde quer que estejamos, falando de Jesus, tendo uma apresentação de um servo de Deus. É assim que o Senhor nos chama, é assim que o Senhor nos quer. Aqui, irmãos, no decorrer desses versículos, existe 7 ais. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. E um ai que quer dizer, ai de vós, cegos. Mas Cristo é muito firme, muito forte com os fariseus, porque aqui ele sabia que ele estava indo para a cruz. Ele estava dando sequência naquilo que era o propósito que ele veio na terra, morrer na cruz do Calvário por nós. O verso 25 até o 28, a palavra de Deus diz assim: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas estes por dentro estão cheios de roubo e de glutonaria. Fariseu cego, limpe primeiro o interior do copo, para que também o seu exterior fique limpo. Ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês são semelhantes aos sepulcros pintados de branco, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda podridão. Assim também, vocês por fora parecem justos aos olhos dos outros, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e de maldade. Cristo nos convoca a olhar para dentro de nós. Como estamos? Somos crentes ou ímpios? O externo só mostra o que os olhos podem ver, mas o interior, que quem vê é Deus e sabe de tudo. Jesus disse que os fariseus limpavam o exterior do copo e do prato, mas que o interior daqueles homens estavam cheios de roubo, de iniquidade. O entendimento dessa expressão é que o exterior do copo e do prato representa o comportamento e a conduta exterior dos homens. Já o interior do copo e do prato, ele demonstra e representa o coração e a vida real. Irmãos, ninguém consegue se esconder por muito tempo. Ninguém consegue. O corpo fala, dá sinais, ele mostra que não é verdadeiro, que não é íntegro. A melhor opção que nós cristãos temos é nos arrepender. Aleluia. A principal culpa era a falta de sinceridade interior. A justiça deles era totalmente superficial. Em Mateus 23, verso 37, a Bíblia diz assim, Jesus diz assim: Jerusalém, Jerusalém,
Você mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, mas vocês não quiseram. Jesus havia se oferecido aos judeus como seu rei e Messias, para proteger e cuidar espiritualmente, mas os líderes rejeitaram e logo iriam condená-lo à morte. Cristo aqui é rejeitado, e logo à frente aqui, em Mateus 24, a palavra de Deus diz que quando ele recebe essa rejeição, ele está então saindo, o verso 24:1 diz assim: Jesus saía do templo, e enquanto caminhava, os seus discípulos se aproximaram para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: vocês estão vendo todas essas coisas? Em verdade lhes digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Aqui nessa passagem, Jesus tinha sido rejeitado pelos líderes, e agora essa casa seria deixada à decadência, e muito em breve seria destruída. Tal fato e profecia se cumpriu em 70 depois de Cristo. Essa passagem aqui, esses versículos que nós lemos, poucos anos depois, quando Cristo ele ressuscita, então em 70 depois de Cristo, essa passagem se concretiza, e hoje nós temos lá Israel, o templo destruído. A única coisa que tem lá é aquele muro das lamentações. Continuando a palavra, em Mateus 24:12, a palavra de Deus diz assim: e por se multiplicar a maldade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Irmãos, a palavra de Deus, ela é a revelação. Então, quando Deus traz a revelação da palavra de Deus, ela é vertical. A revelação é vertical, vem de Deus para os homens. E a inspiração, que é aquilo que foi escrito, que é inerrante, que é infalível, não erra, não tem falhas, tá? É a palavra de Deus. A inspiração da palavra de Deus, ela é horizontal. Então, de Gênesis, essa palavra, essa inspiração horizontal vem vindo, chega até Cristo. Cristo morre, ressuscita, e essa palavra continua horizontal e se achega até nós aqui hoje. E se Cristo não voltar, essa palavra continua ainda horizontal, atingindo novas gerações, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Aleluia! Em Mateus 26, verso 1, quando Jesus acaba de proferir essas palavras, disse aos seus discípulos: vocês sabem que daqui a 2 dias será celebrado a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Então os principais sacerdotes e os anciões do povo se reuniram no palácio do sumo sacerdote, chamado Caifás, e deliberaram prender Jesus à traição e matá-lo, mas diziam: não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Eu gostaria de chamar o ministério de louvor. Irmãos, Cristo aqui, ele é muito claro, ele é muito sincero com os seus discípulos, e em diversas passagens, Cristo sempre falava: olha, eu vou ser torturado, eu vou ser maltratado, vão cuspir em mim, vão me crucificar. Mas os discípulos não entendiam
A princípio, eles tinham como se eles não entendiam aquilo que Cristo estava falando. Mas nessa última passagem da Páscoa, aqui Cristo ele fala claramente, daqui 2 dias, ele dá a data, ele apresenta. Em outras ocasiões, Cristo havia predito a sua paixão, mas aqui ele revela que falta apenas 2 dias para que ele fosse traído. Na verdade, Cristo se entrega por nós, como uma ovelha muda se entrega aos seus torturadores, por amor aos seus discípulos, eu e você. Agora a cruz estava no centro desse acontecimento. O destino de Jesus era o cumprimento do propósito de Deus, estabelecido na palavra de Deus. O Senhor nos convoca a deixar a aparência religiosa e vazia, sentimentalismo, para uma vida de entrega total à vontade dEle. Irmãos, nós não podemos ficar nos baseando com as leis dos homens, com aquilo que os homens aí fora têm apresentado. As leis dos homens aí fora, nós cumprimos elas, mas temos que nos atentar com muitas coisas que têm sido colocado goela abaixo, tentando distorcer toda a verdade da palavra de Deus, tentando colocar os homens contra as mulheres, tentando colocar algumas coisas que você observa, você fala, será que a palavra de Deus, ela me orienta a isso? Irmão, toda vez que você tiver uma decisão para fazer, confirma ela em 2 etapas, podendo ser confirmada ainda em 3 etapas. Eu vou te falar em 2 etapas. Eu tenho uma decisão muito séria para tomar. Eu vou confirmar em 2 etapas. Primeiro, oração. Dobra o teu joelho e vai orar. Mas não é uma oração do almoço e do café, não. 2 minutinhos. Obrigado, Jesus, por esse alimento. Amém, glória a Deus. Não. Tenha tempo com Deus. Confessa os seus pecados. Fala com o Senhor. Se prostra diante dEle. Senhor, eu tenho uma decisão para tomar aqui, Senhor, e eu quero orar e falar contigo. E você ora, e você apresenta diante do Senhor. Primeira etapa. Segunda etapa, pega um texto da palavra de Deus, pega um capítulo da palavra de Deus, e leia, medite, estude. Eu duvido que você vai decidir errado. E se ainda tiver dúvida, se achar que ainda precisa de mais, faz em 3 etapas: oração, leitura da palavra e jejum. Vai dar errado, irmão? Só que nós não oramos para tomar decisão, nós não lemos a Bíblia para tomar decisão, nós não jejuamos, e depois a gente quer que dá certo. Por isso que nós precisamos nos arrepender, e como igreja, ter postura, não de hipócrita e de fariseu, mas de servo, de homem de Deus, de mulher de Deus, igreja cheia do Espírito Santo. Não temos um espírito de fraqueza, mas temos um Espírito Santo sobre as nossas vidas. Eu peço para que os pastores se posicionem, por gentileza.